Meu nome é Débora Gomes Lázares, eu sou advogada e hoje nós vamos falar sobre os conflitos em processo de inventário. Quando falece alguém, quando na verdade um avô, um pai, geralmente as pessoas que nos ascendem acabam falecendo, ou a gente tem o conhecimento de que está próximo a essa questão, a gente para pensar no planejamento sucessório. É algo que a gente precisa tomar uma certa atenção para evitar problemas, litígios, brigas após o falecimento dessa pessoa. Quando acontece esse tipo de situação, uma das perguntas importantes que a gente deve fazer para a família é: o que você deseja para as próximas gerações? Desejo deixar pensão? Desejo deixar dinheiro? Que tipo de legado eu vou deixar? Bens, direitos, investimentos, empresas, diversas cotas, participações em vários ativos, imobilizados ou não? Eu tenho qual foco a longo prazo? Eu quero falar sobre a educação dos nossos filhos, eu quero falar sobre aposentadorias, sobre pensionamento, sobre comprar um veículo, um imóvel. E qual a estratégia a ser adotada em relação a isso? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? São formas da gente tentar planejar certos conflitos. Quando a gente fala sobre a morte, a gente tem que pensar isso dentro de um diálogo transparente e aberto entre os herdeiros para evitar essas divergências. Então, a pessoa que por algum motivo precisa fazer essa doação, essa transmissão de bens, ela precisa estar aberta a isso também, ela precisa entender que ela precisa conversar sobre isso entre a família. Ele é um assunto, na verdade, relacionado à questão patrimonial da pessoa. E saber ouvir a cada ponto, saber dialogar e entender que é feita uma busca, na verdade, dessa resolução, de que o patrimônio ele precisa ser dividido entre todos esses herdeiros e buscar, na verdade, estabelecer regras de distribuição desses bens, para que a gente realmente tenha isso de forma clara, sem ambiguidades. A preservação desse conflito é sempre o melhor caminho, ou seja, respeitar os direitos e desejos do falecido, bem como considerar os sentimentos e necessidades dos herdeiros. São fundamentais para evitar os litígios prolongados e danosos. Essas disputas, às vezes em processo, elas chegam a demorar no Poder Judiciário e trazem também uma série de complexidade em relação ao patrimônio, número de herdeiros envolvidos, essas existências de questões familiares que são necessárias à resolução da partilha dos bens. Por isso, sempre é importante buscar um profissional, uma pessoa de confiança da própria família, para a resolução através de uma mediação ou através de métodos alternativos de resolução de conflito para alcance desse acordo. Quando a gente vai falar desse acordo, a gente pode buscar resoluções em diversos aspectos, tais como para bens imobiliários, valores e bens também em relação a isso, tais como joias, computadores, cotas de empresas, entre outros bens que florescem em relação a isso. O sempre mais importante, buscar alguém de confiança para que você possa realmente entender como funciona tudo isso e poder criar alternativas para a família. Então fica aqui a dica para você buscar sempre resolver esses conflitos antes do processo de inventário. Até mais, até breve.